Olá, amigos da TV Banqueta, estamos começando nossa edição do Conexão Leão, programa que vai ao ar todos os domingos a partir das 13 horas, aqui pelo canal 6 da NET, para Nova Lima e toda a região. Você pode assistir também através do site tvbanqueta.com.br em qualquer parte do planeta. E posteriormente, o programa vai estar gravado no canal do YouTube. Você conecta Conexão Leão, TV Banqueta e pode assistir a qualquer momento o nosso programa. Conexão Leão tem as parcerias agradáveis e importantes da Padaria Centauro, que é uma viagem fantástica ao mundo dos sabores, e também do nosso querido Careca Gás, o mais rápido e eficiente gás de Nova Lima e região. E o Conexão Leão dessa semana trouxe dois personagens muito interessantes, dois consultores técnicos da Petrobras, funcionários que trabalharam por muitos anos na empresa e hoje continuam prestando serviço para essa grande empresa, talvez a maior empresa do Brasil e uma das maiores da América Latina. As pessoas, os nossos telespectadores, têm muita curiosidade para saber o que é a Petrobras, o que ela faz, qual que é a função dela. E para isso nós trouxemos duas feras aqui para falar. Primeiramente agradecendo nosso querido Domingos Sávio Pessoa, queridíssimo na cidade, família tradicionalíssima, nosso querido Dominguinhos, nos deu a honra de vir para o programa. E do lado dele está aqui o Geraldo de Freitas Cardoso, conhecido como Freitas, popularmente como Freitas, morador de Belo Horizonte, mas frequentador de Nova Lima, gosta da nossa cidade, das nossas festas, está sempre aí com o amigo Domingos. Domingos, muito obrigado pela separar aí um tempo, um pouquinho do seu precioso tempo para conversar com a gente no Conexão Leão. O seu boa tarde, olhando para aquela câmera. Zé Raimundo, eu que agradeço, né, o convite, né, de participar desse programa, né. Eu sou um telespectador assíduo, né, gosto de assistir de quando tem tempo. E também agradecer a TV Banqueta, né, pela oportunidade. Eu vou me apresentar, né, assim, eu trabalhei durante 34 anos na Petrobras, né. Entrei lá como técnico, né, de manutenção e comecei na área de construção de refinaria, né. Eu cheguei logo na época que estava ampliando a refinaria. Então eu trabalhei em várias áreas lá, já tive em alto mar, trabalhando em montagem de plataforma marítima, no início da bacia de Campos, né? Que a gente estava com as primeiras plataformas sendo instaladas, né? Passei pela área de manutenção, né? E me especializei numa área que eu fui consultor, né? Por muito tempo, na área de manutenção também, na área de concretos refratários, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer todas as refinarias da Petrobras, né? Inclusive as do exterior, né? Tive participando de serviço também em refinarias que a Petrobras tem no exterior. E me aposentei há 6 anos. Basicamente, o Domingos Pessoa, nosso Dominguinhos, fez a sua vida profissional toda na Petrobras. Antes de entrar na Petrobras, eu trabalhei na empresa de projetos, né, e trabalhei também com os japoneses lá da Toshiba, lá em Contagem. Né? Mas fiquei 1 ano, 2 anos em cada uma, e a Petrobras eu fiz a carreira, né? A minha carreira técnica. Né? Vamos falar muito aí sobre sua vivência na Petrobras, essa grande empresa. Nosso querido Freitas, Geraldo de Freitas Cardoso, conhecido como Freitas, também te agradecendo aí pela disponibilidade de estar participando do Conexão Leão. Sua apresentação para a gente. Ok, também queria agradecer aqui o convite na TV Banqueta e falar que também sou oriundo da Petrobras aí, entrei também em 79, né, na Petrobras, e sempre na área de manutenção, né, então garoto ainda, saí do exército, logo aos 19 anos entrei e fiquei na Petrobras de volta de 37 anos. Também passei por sempre na área de manutenção, né? Passei por vários estágios na minha carreira na Petrobras, né? Conheço grandes partes das refinarias, né? Mas é isso aí. Ok. Ambos já aposentados como funcionários da empresa, mas continuam
totalmente ligados através das consultorias, é isso? De empresas de consultorias. Empresas de consultoria, dão consultoria especificamente para a Petrobras. A gente faz também, né? Para a Petrobras e para empresas também de bens de capital, né? Aciarias, né? Uma gama de... que a atividade de manutenção ela adapta a qualquer empresa, né? Assim, mas a especialidade nossa maior é de área de petróleo. Petróleo mesmo. Muito bem. Então vamos ao assunto que o telespectador tem muita curiosidade de saber. Vamos começar com o Freitas. Ô Freitas, quando é que começou a Petrobras no Brasil? Que ano? Então, a Petrobras ela nasceu dos anseios em 1953, não é isso? Que foi fundado a Petrobras, né? 53, já na época 53. do Juscelino, né? Não, Juscelino Kubitschek. Juscelino. Foi quando ele estava começando o governo, não é isso? 55, né, que ele começou, então foi um pouco antes. Foi ainda no Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, isso. Muito bem. Domingos, você parece que tem alguma coisa para acrescentar ou antes de 53? Porque, na verdade, no primeiro governo do Getúlio, né, essa área de petróleo, né, é uma geopolítica, né, uma área de geopolítica. E, na verdade, o petróleo existe como um bem, né, para a humanidade há muitos anos. Né? Mas as empresas de petróleo, as maiores empresas de petróleo do mundo, né, são da data de 1870. Né? Tanto a Standard Oil americana. Na verdade, isso eram duas grandes empresas. Né? A Standard Oil americana, né, que era dos Rockefeller, né? Rockefeller, poderosos, né? Poderosos. E a Royal Dutch, né, Freitas? A Royal Dutch, que era uma empresa britânica. E a Shell era holandesa. Depois as duas se fundiram e formaram a Royal Dutch Shell. E a outra era a Esso, é isso? A Esso é uma das empresas que ela entrou no Brasil com o nome de Esso, mas era a Standard Oil americana. Ok. Né? E quando elas começaram a vir para o Brasil, né, nos anos 30, eles começaram a fabricar, construir pequenas refinarias, né, mas em 1941, né, porque eles já tinham todas as refinarias, por exemplo, da Venezuela. A Standard Oil. Ok. Né, a Venezuela, na época, eles venderam todos os terrenos, né, para o pessoal, para os americanos, e os americanos construíram gigantescas refinarias lá na Venezuela, que exportavam o produto para os Estados Unidos. Né, que a Venezuela era pequena, né, exportava. No Brasil, o pessoal achava que não devia construir refinarias aqui para a Standard Oil. Porque, na verdade, se você constrói só a refinaria, você não desenvolve a indústria fornecedora, petrolífera. Exatamente. Então, na época Getúlio, em 1941, criaram o CNP, Conselho Nacional de Petróleo. Que tinha existe até hoje, né? Não, ele mudou, né, de nome, né, passou para a Agência Nacional de Petróleo, no governo Fernando Henrique. Né? Mas com as atribuições mais ou menos parecidas. E esse CNP, esse Conselho Nacional de Petróleo, né, que foi criado em 41, eles estabeleceram as diretrizes que queriam que viessem empresas para cá, mas que teria que desenvolver a indústria também. E nisso o Getúlio foi muito feliz, né? Eu acho que foi uma felicidade dele. Nós devemos a industrialização do Brasil a Getúlio, porque para construir indústria de petróleo precisava construir uma indústria de aço, que o Brasil não tinha. O Brasil mexia com café, né, açúcar, leite. Não tinha industrialização. País agropecuário, exatamente. Basicamente. O Getúlio, e através dos assessores deles, que tinha gente muito competente, o general Horta Barbosa, por exemplo, né, que foi presidente do CNP, do Conselho Nacional do Petróleo, ele criou várias diretrizes. Né? E aí criaram a CSN, né, indústria. Aí o Brasil começou a ter aço, né, porque fazer uma refinaria precisa de muito aço. Tubos de aço, né? E precisa de tubo. Aí trouxeram a Manesma aqui para a usina de Barreiro, né? Trouxeram a Manesma também. E construíram as primeiras refinarias. Construíram a refinaria lá da Relan, que é na Bahia, em Mataripe, né? Antes de criar a Petrobras. O CNP já tinha as refinarias. E esse movimento foi crescendo no Brasil, né?
que tinha que se industrializar e várias pessoas participaram daquele movimento chamado Petróleo é Nosso, né? Sim, sim. Tem até uma figura muito importante, que é um escritor, Monteiro Lobato, né? Lobato. Que a gente conhece desde criança, Famoso, por causa dos livros, né? Sítio do Pica-Pau Sítio do Pica-Pau Amarelo, Narizinho, Caçada de Pedrinho, né? Mas o Monteiro Lobato estava vindo dos Estados Unidos, né? Morou lá há muito tempo, e ele viu aquele progresso que era a região do Texas, né? As refinarias, aquele movimento. Então ele foi um dos idealizadores também, várias outras pessoas, né? Vários movimentos, e chegou no final, em 1953, né? O Getúlio Vargas cria o monopólio do petróleo no Brasil, e criando a Petrobras com a Lei 2004. E aí a história de lá para cá foram várias refinarias, né, que a gente tem hoje, depois a gente pode falar desses números, mas criou indústria de chapa, tubos, e uma série, indústria de refratários e bombas, porque no Brasil, na época, a Petrobras gasta muita bomba, né, para impulsionar, né, produto. Okay. As bombas que tinha de engenho de açúcar, que não funcionavam em refinaria. Então, os técnicos da Petrobras foram desenvolver essas empresas, né? Trazer tecnologia de fora. Hoje o Brasil produz qualquer coisa. Inclusive, hoje, a Petrobras tem áreas que ela é a pioneira no mundo, né? Tipo assim, a tecnologia do pré-sal, né, Fred? De águas profundas. Né? E a gente, talvez, se não fosse o Getúlio, a gente estava numa situação, talvez, numa Venezuela hoje, né? Que não tem uma indústria, porque foi americano que montou lá, né, as refinarias e não levou nada de desenvolvimento para aquele povo, né? Muito bem, Domingos. Importante suas colocações, inclusive, até para quem está nos assistindo, uma curiosidade que quase nenhum de nós, seres normais, não sabíamos, que o grande Monteiro Lobato, que contribuiu com uma inteligência acima do normal com a nossa cultura, com a cultura da nossa infância, né? Ele também participou da Petrobras. Freitas, para a gente encerrar esse primeiro bloco dessa apresentação, o que mais que você tem a acrescentar desse histórico da Petrobras? Quer falar de 53 para cá? A empresa cresceu, virou uma potência mundial? Conta um pouquinho dessa história para nós. Como o Domingos falou que petróleo é um esquema geopolítico, né? Então, não é negócio para pequeno petróleo, né? Então, quando o cara quer montar lá refinarias, a exploração e tal, tem que ter toda essa indústria de base que o Domingos falou aqui, né? Então você precisa ter aço, né? Tubo, bombas, né? E isso acaba fomentando a economia de um país ou de uma localidade, né? Okay. Então eu diria que isso foi muito importante para a gente, né? A Petrobras, depois veio o centro de pesquisa, né? Que conseguiu aí, isso que o Domingos falou, é respeitada no mundo inteiro através da exploração de águas profundas, né? O pessoal ganham prêmios aí, né? Muitas vezes a Petrobras é muito mais respeitada, né? Às vezes é porque o povo não sabe, né, o valor disso, às vezes ganha prêmios lá fora e isso não chega aqui ao conhecimento da população, né? Os prêmios é da OPC, né? Isso. A organização que dá prêmios no mundo inteiro. E eu acho que conseguiu desenvolver muito o país da Petrobras, né? Claro que é uma empresa que passou por altos e baixos, né? O Domingos falou há pouco quanto é que uma empresa dessa valia no início e quanto é que se vale hoje, né? Então, mas não deixa, com toda certeza, e nós brasileiros todos, dentro da nossa pouco conhecimento do assunto, mas todos nós temos uma noção do valor enorme que a Petrobras tem para o Brasil, mundialmente falando. É uma grande empresa, uma das maiores do mundo aí. Não é isso? Isso aí. E nada melhor do que vocês dois aí para poder esclarecer isso para a gente. Vocês que conviveram lá tanto tempo, convivem ainda. E é para isso que a gente está aqui, né? Num passado não tão distante, né? Assim que descobriu o pré-sal mesmo, né? Como é que fomentou a indústria na área de estaleiros, né? Aqui Charqueada no sul, mesmo no norte aí, o tanto de emprego que se gera trazendo isso que o Domingos disse, olha, o petróleo está aqui, a gente vai explorar para uma empresa nossa aqui, isso acaba fomentando o desenvolvimento regional e de país como um todo, né? Existe a demanda para tudo isso, né? E a riqueza às vezes é gerada que fica aqui distribuída para o povo aqui, né? E hoje nós temos, né, um parque industrial petroleiro muito grande no país, né? Nós temos 13 refinarias, né, na Petrobras, né?
temos uma frota de navios, o pessoal não sabe, né? 143 navios petroleiros, né? Espalhados pelos oceanos. Trazendo, levando combustível, né? Que é sempre assim. Temos mais de 7 mil quilômetros de oleoduto, 7 mil quilômetros. É muita e coisa. Mais de 9 mil quilômetros de gás, de tubos de gás. Né? 3 fábricas de fertilizante, né? E uma potência. Plataformas, são 143 plataformas. Muito bem. A gente tinha um chavão, né? Do poço ao poço. Então, um negócio petróleo é um negócio meio, né? Muito complexo. É o cara tirar, né? Transportar, refinar, fazer os derivados, distribuir na ponta e fazer o mundo girar, né? Isso. Tudo gira. O mundo gira até hoje em função do petróleo. A matriz energética mundial ela passa pelo petróleo. Petróleo. Muito bem. E nós falamos aí nesse primeiro bloco, Domingos Freitas, de tanto desenvolvimento da Petrobras, e aí a fome apertou. Quando você tiver com fome, Domingos conhece, mora aqui próximo, tem a nossa padaria Centauro. Muito boa. Padaria Centauro, um show de padaria, né, Domingos? Eu mesmo fui vizinho lá. Freitas aí, que é de Belo Horizonte, mas que está sempre aqui. Olha que delícia, as iguarias, esse pão de massa caseira, pão natural, é uma iguaria diferenciada, vocês vão ter a oportunidade de saborear daqui a pouco. Bolos, biscoitos, café delicioso, sucos, um almoço diário, tá? São 2 unidades, viu, Freitas? Uma aqui na rua Lauro Magalhães Santeiro, aqui no bairro dos Cristais, Dominguinhos conhece bem, é cliente aqui. E a outra unidade, lá na Avenida Presidente Kennedy, Domingos, em frente, lá próximo da subestação da CEMIG. E pizza lá na unidade da Presidente Kennedy, almoço diariamente aqui na nossa unidade dos Cristais, enfim, a padaria é um show de padaria. Padaria Centauro, uma fantástica viagem ao mundo dos sabores. Daqui a pouco tem o segundo bloco do Conexão Leão, nós vamos aprofundar mais nesse assunto da Petrobras, daqui a pouquinho. O caminhão do Bota Fora do Aedes está passando pelo seu bairro. Vamos botar o Aedes fora de Nova Lima. Que outro dia mesmo eu cheguei em casa, tinha um papelzinho na porta da prefeitura falando Bota Fora. E cheguei aqui no salão e eu comentei com o pessoal. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu me alegrei. Lá em casa mesmo tinha muitas coisas, né? E eu tava sem o que fazer, como é que eu ia fazer? Então eu joguei sofá velho, pus lá na rua lá e o pessoal fez uma limpeza maravilhosa. É um trabalho fantástico, tem que ser feito constantemente mesmo. O Bota Fora é todo dia. A pessoa saber respeitar, ter educação para a nossa cidade. A prefeitura fazendo e a gente ajudando, né? Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Apoio TV Banqueta. De volta com Conexão Leão, hoje falando sobre a Petrobras. Estamos aqui com Domingos Pessoa e com Freitas, 2 consultores técnicos que sabem tudo desse assunto. E falando em Petrobras, Domingos, Freitas, nós temos aqui em Nova Lima um fornecedor de gás fantástico, que é o Careca Gás. Os telefones dele estão ali na tela. Careca Gás é o gás mais rápido, o mais limpo e o mais eficiente da cidade, viu, Domingos? Fala com a dona, como é que chama a esposa? Solange. Dona Solange lá, um grande abraço para dona Solange. Precisou de um gás, o gás acabou, é só ligar para o Careca. Tem 3 telefones, telefone fixo, o 0800 para facilitar e ainda o telefone celular. O Careca mesmo que atende. Vai lá, a equipe dele é eficiente, rápida,
Careca Gás é o melhor gás, viu, Freitas? De Nova Lima e região. Careca Gás, o mais rápido e eficiente gás de Nova Lima e região. Falando em gás, Domingos Freitas. O que a Petrobras faz? Porque todo mundo acha, Petrobras é só petróleo. E aí? De onde que vem? Pode começar com Freitas lá. Então, a gente acabou de falar que... A gente falou que... Do poço ao posto. Do posto ao posto, né? Então a Petrobras, né, como empresa de energia, ela explora, né, ela tira o óleo, né? A gente chama de upstream, né? A parte do upstream. Onde é que a gente perfura, né? Pesquisa, procura o petróleo, fura o poço, acha o petróleo e extrai esse petróleo. Ok. Feito isso, esse petróleo, parte é vendido no mercado internacional e parte é refinado nas nossas refinarias, né? Nas 13 refinarias, e aqui tem mais 4 refinarias, né? Tem um total de 17 no país hoje, 13 com a Petrobras e 4 com a iniciativa privada. Ok. E esse petróleo chegando nas refinarias, aí se fabrica, o petróleo passa por um processo industrial lá e tira-se os derivados de petróleo, né? Que são? Aí se você pegar, se a gente pegar os mais comuns, né? Quanto mais alto na coluna de fracionamento do petróleo, mais leve é o produto que sai. Então a gente falou de gás de cozinha, do Careca Gás aí, né? Ok. Então sai lá o GLP, né? Que a gente chama na indústria de GLP, mas é o gás de cozinha. Gás de cozinha. Gás de cozinha. Que é diferente do outro gás. Do gás natural. Gás natural. É diferente do gás natural. O gás natural, ele sai, já sai como gás mesmo, né? Do poço. Do poço. O cara faz um tratamento mais simples, né? Okay. Ele usa em gás veicular, usa em cozinha também, né? Ok. Mas o mais que a gente usa mais é o tal do GLP, que é o gás de cozinha, o gás do botijão, né? De 13 quilos, 45 quilos. Ok. E nessa linha dos cortes da fração do petróleo, né? Então, de uma maneira mais simplificada, primeiro é o gás de cozinha, aí depois vem as naftas, né? Que aí são as gasolinas. Aí depois você tira os querosenes, né? Querosene de aviação. O querosene de iluminação. Só pegando esse gancho aí, e é importante o público que está nos assistindo, Freitas e Dominguinhos. O querosene, por exemplo, na minha época de menino, na nossa época, nós somos mais ou menos aí da mesma geração, era um produto muito usado, né, nas casas, nas residências. Hoje acabou. Esse querosene quase não é usado mais, eu estou enganado? Não, é muito pouco usado, né? Era usado mais para limpezas. Às vezes... O pessoal que usa caminhão diesel, às vezes usa para muito. Mas era mais usado na linha de limpeza e usado como solvente, né, Domingo? Na época nossa, nós estamos falando aqui, tinha as lamparinas, né? Lamparina, para acender o querosene. O jacaré, né? Não jacaré, o fogãozinho jacaré. E tal. Mas esse é o querosene de iluminação. Mas o maior produção da Petrobras é querosene de aviação, que é o que move aí. E o Freitas estava até comentando comigo, a qualidade manter a qualidade do querosene de aviação é complicado. É difícil. Porque tem que ter todo o caminho, né, Freitas? Até o aeroporto, né? É um combustível. O pessoal fala que as companhias, se ela não tiver confiança de que aquele querosene foi produzido dentro dos padrões especificados, o cara não abastece o avião. Então aqui, por exemplo, a Petrobras, ela garante a qualidade desse querosene desde a saída da planta até na entrada do tanque do caminhão. O querosene é garantido, querosene de aviação. Por curiosidade, esse querosene que sai da Petrobras, ele abastece toda a indústria de aviação mundial? O avião que está parado lá no Galeão, que está parado no Cubica, que está parado em Confins, ele é abastecido com esse querosene? Porque você pega, por exemplo, um Boeing, né? Um Boeing 734, 747 e tal, ele vem, por exemplo, dos Estados Unidos para cá, né, da Airlines ou da Delta, né? Ele sai com 140 toneladas de combustível. É umas 5 carretas de combustível que está ali dentro. E ele tem que pousar aqui no Brasil vazio, porque senão ele quebra. Não, ele destrói. Tanto é que quando um avião vai fazer um pouso de emergência, ele tem que jogar todo o combustível no mar, né? Então, se ele pousou aqui vazio, ele tem que encher para ir, né? Para voltar. Então, a Petrobras tem que garantir a qualidade a nível internacional desse querosene. Porque não é igual um posto, né, que você colocar uma gasolina, por exemplo, adulterada, seu carro vai dar vai dar uma engasgada aí. Mas o avião não pode. O avião se engasgar complica. O avião não pode. Então, a qualidade do
querosene de aviação é internacional. Né? E é pago na hora lá, né, Freitas? O cara passa o cartãozinho de crédito. Tem que ser na hora, senão não abastece. Vai embora, depois não vai embora, e não volta mais. Era igual o circo, né? Na época que eu vendia propaganda lá na TV, antiga TV Alterosa, né? Tem que pagar na hora. O circo chegava em Belo Horizonte e queria anunciar na TV, mas a gente tinha que pagar antes, porque senão o circo ia embora e não pagava. É isso aí. É a mesma coisa do avião. É isso aí. E aí, o que mais, Freitas? Além do... Então, aí nessa linha de cortes, depois do querosene, vem a nafta, né? A gasolina que a gente usa, né? Aí tem alguns tipos de gasolina, né? Gasolina comum, gasolina aditivada, não sei o que. Pódio, né? A gente, inclusive a gasolina que a gente usa, a gente fala gasolina para o consumidor, gasolina tipo C, né? É uma mistura de gasolina com um pouco de álcool, né? Do etanol, né? Etanol, é. E aí para baixo disso, depois da gasolina, você vem o óleo diesel, né? A nossa modal de transporte é basicamente diesel aqui no Brasil, né? Então o consumo de diesel é muito alto, muito né? alto. E depois do diesel aí vem os óleos combustíveis. Falei de uma maneira bem simplória aqui, né? E esse refino, né? Eu diria que numa refinaria de petróleo, a gente falou que tira o óleo, né? De óleo cru, leva para a refinaria e transforma em derivados, né? De uma forma bem simples. E o processo de refino é basicamente 3 processos, né? De uma maneira bem simplória. Você tem a destilação, você tem o craqueamento, né? A destilação é um processo como se fosse um alambique. Um alambique. Produzir cachaça. Isso. O petróleo chega, recebe os tratamentos, aí você aquece esse petróleo a 600 graus, leva para uma coluna de destilação, os mais leves vão subindo e saem esses produtos. Depois tem um processo químico, né, que se chama craqueamento, né? Ok. Que vem perdendo força no mundo hoje, né? E a última lá que a gente fala no processo é o tratamento, né? Você pega o produto e dá uma melhorada nesse produto, né? Isso aí, né, Freitas, é um aspecto importante, porque essa melhorada é que você tira os poluentes. Isso. Né? Ok. Antigamente você pegava uma gasolina, um diesel, né? Ele tinha muito enxofre. Né? O ácido sulfídrico, né? Que é enxofre. Isso corrói tudo, isso causa efeito estufa, uma série de coisas. Então, a Petrobras, ao longo do tempo, vem abaixando esses níveis, né? Hoje nós temos aí, o diesel até tem S10, que a gente fala, né? Tem 10 partes de ácido sulfídrico, enxofre, né, por milhão. É uma coisa quase... Já no passado era 2.000, era entendeu? muito mais. Né? Hoje a gente tem o 500 e o 10, né? E você vê que antigamente estragava mais cano de descarga do que hoje, né? Que aquilo vira ácido sulfúrico no cano de descarga, lá, né? Virava, né? Então tem esse... E um negócio interessante também, que o Brasil, né, tem essa particularidade que você pode colocar o etanol, né, na gasolina. Aproveitando até a sua carona, Luiz, e aí já te interrompendo, mas essa pergunta está na ponta da linha aqui. E aí? E o etanol? É a Petrobras que administra isso? Foi a Petrobras que criou o etanol? Como é que é essa história do etanol? Que hoje a gente fala etanol, antigamente falava álcool. Teve um programa do governo no ano passado, né? Da década de 70, né? Do Pro-álcool, né? E o álcool pra gente é um achado, né? Porque quando eu entrei na Petrobras, né? Lá nos idos lá de 1978, 79, vinha um produtozinho dos Estados Unidos, que era o chumbo tetretila, que você colocava na gasolina para funcionar carro, porque senão o carro não funciona. Só com a gasolina que sai do refino, a grande produção do refino, você precisa de colocar alguma coisa que a gente fala que é para melhorar, né, a octanagem, porque senão dá aquela pré-ignição, né, o motor explode e tal. Isso vinha do exterior. E com a produção de álcool, o Brasil não usa mais o chumbo tetretilo, que era cancerígeno. Cancerígeno. Okay. Até bem pouco tempo na Europa, usava o chumbo tetretilo, porque eles não tinham álcool. Entendeu? Então eles têm que pôr esse negócio. A gasolina com álcool lá na Europa, uns 5, 6 anos atrás, era vendida muito mais caro. Era uma gasolina nobre, era chamada de gasolina ecológica. E no Brasil tem 40 anos que a gente usa uma gasolina ecológica. Ecológica. Porque o álcool confere, né, a gasolina um pouco, aumenta a octanagem. Né? Pois é, mas o etanol, o Freitas, ele é administrado pela Petrobras? A Petrobras não, produz? A Petrobras ela não mexe com isso. Eu acho que hoje quem mais domina isso é a Cosan, né, que é a Shell.
Tem, mas o etanol ele é fabricado por vários usineros aí, né? Indústria privada, né? Ok. Eu achei que tivesse alguma ligação direta. Ela é, vamos dizer assim, a grande compradora, né, do álcool produzido no Brasil, né? Porque as fábricas elas têm duas opções, né? Produzir açúcar, né? Ou produzir álcool, né? Só que o álcool é em grande escala, né? A gente sofria uma época aí com o problema de abastecimento de álcool quando os carros não era flex, né? Isso. Quando a açúcar subia no mercado, o empresário que não é bobo, né? Ele não falou, não vou produzir álcool, eu vou produzir gasolina. Aí faltava álcool. Ok. Mas aí, hoje em dia, como o carro é flex, o cara não vai fazer mais isso, né? Porque se não tiver álcool, você põe gasolina, né? Mas a nossa gasolina hoje, por questão de lei, ela tem que ter 27% de adição de álcool. Isso. E o diesel, né? A gente falou do diesel S10, que é muito caro produzir diesel S10, né? Você tem que tirar um enxofre. E o processo industrial são equipamentos, né, de pressão muito alta, temperatura muito alta, para você tirar o enxofre. Você trata através de hidrogênio. Você coloca mais hidrogênio e tira o enxofre. E esse diesel, ele tem, então, um pouco do biodiesel. A gente falou no meio dessa cadeia de naftas. Eu falei nafta no plural, né? Então, plástico, a maioria dos plásticos, a indústria de plástico é nafta. Chama nafta petroquímica. Então, a Petrobras, as refinarias, ela entrega para a indústria petroquímica essa nafta para produzir infinidade de tipos de material plástico aí. Bacana. Domingos, e a refinaria, para a gente fechar esse bloco, a refinaria Gabriel Passos, é uma grande refinaria, uma das maiores do Brasil, é isso? A Gabriel Passos, né, ela abastece a região praticamente de Minas Gerais quase toda, né, do sul, a zona da mata não, que a refinaria do Rio abastece, mas abastece a grande parte do estado, né? Uma parte do sul da Bahia, né? Uma parte do Espírito Santo, tem uma área de abrangência. De abrangência, né? Grande. E ela é uma refinaria, vamos dizer assim, porte médio da Petrobras, né? Se você vê que a capacidade de refino nossa, que a gente fala muito em barril, sabe? A gente não fala muito em litro, não, né? Mas é em barril. O barril é um barril mesmo, né? Não é esse barrilzinho de chopp, não. É um barril desses tambor, né? Mais ou menos 159 litros, 160 litros. Ok. Então a refinaria, no Brasil hoje a gente consome 2.200.000, 2.300 milhões, né, de barris por dia. A Regap, ela refina, tem capacidade de refino de 150 mil barris. Em metros cúbicos, seriam 24 mil metros cúbicos, né? Seriam 24 mil caixas d'água dessas de 1.000 litros. Que ela consegue refinar e transformar em produtos, né? Ok. Então é uma refinaria média. Nós temos refinarias maiores em São Paulo, com 3 vezes a capacidade, né? Tem uma refinaria muito grande em Salvador, em Mataripe, né? Que também é umas 2 ou 3 vezes a capacidade, mas é uma refinaria média, né? E tem refinarias menores também. Que é Regap também. Para a gente que não sabe, nós somos leigos no assunto, Freitas, por que isso? Por que você tem que ter refinarias localizadas? Qual que é essa? Por que não pode ter uma base e distribuir para o país todo? Então, nós falamos aqui do modal de transporte, né? Falamos de diesel, né? Todo mundo que produz alguma coisa, ele quer produzir próximo aonde está o consumo. Ok. Então você imagina você chegar com um barril de petróleo, aquele vai virar uma infinidade de produtos, né? E se o consumidor estiver muito longe disso, complica a vida do consumidor. Como é que vai transportar isso para lá, né? Depois a gente pode ver como é que na formação de preço a gente vai ver como é que isso é importante e como é que isso custa. E às vezes o cidadão fala assim, olha, o preço do combustível está caro. Ele não consegue enxergar, ou não é dado para ele essa informação de quanto custa transportar esse petróleo, esse derivado, de onde é produzido até o ponto de consumo. Então, por isso que tem que ter refinarias espalhadas e o ideal é que se tenha refinarias próximo ao consumo, que nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. Muito bem. Estamos caminhando aí para ótimas explicações, muito esclarecedoras para o nosso grande público que está nos assistindo aí, viu, Domingos? E estamos começando o inverno aí, Freitas. E a Padaria Centauro lançou agora um esquema sensacional dos caldos todas as noites, viu, Domingo?
Sentiu frio, você que gosta de tomar uma cervejinha, pode sentar lá, tem uma área bacana, você senta, toma a sua cervejinha e vai tomar um caldo de feijão, caldo de mandioca, tem uma canjiquinha, tem um caldo verde, tem um caldo de abóbora, o que você quiser. Então, um caldo quentinho, Freitas aí, que sempre está prestigiando nossa Nova Lima aí, seu amigo, seu companheiro, parceiro, leva ele lá na Padaria Centauro, está aqui nos Cristais, na rua Lauro Magalhães Santeiro, ou na Avenida Presidente Kennedy, próximo da subestação da CEMIG. Padaria Centauro, uma fantástica viagem ao mundo dos sabores. Daqui a pouco tem o terceiro bloco do Conexão Leão. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você? Apoio TV Banqueta. O caminhão do Bota Fora do Aedes está passando pelo seu bairro. Vamos botar o Aedes fora de Nova Lima. Que outro dia mesmo eu cheguei em casa, tinha um papelzinho na porta da prefeitura falando Bota Fora. E cheguei aqui no salão e eu comentei com o pessoal. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, aí eu me alegrei. Lá em casa mesmo tinha muitas coisas, né? E eu tava sem o que fazer, como é que eu ia fazer? Então eu joguei sofá velho, joguei pus lá na rua lá e o pessoal fez uma limpeza maravilhosa. É um trabalho fantástico, tem que ser feito constantemente mesmo. O Bota Fora é todo dia. A pessoa saber respeitar, ter educação para a nossa cidade. A prefeitura fazendo e a gente ajudando, né? De volta com Conexão Leão, hoje conversando com os consultores técnicos da Petrobras, Freitas e Domingos Pessoa. E para você que está nos assistindo, já que estamos falando em Petrobras, estamos falando em gás. E quem comanda a distribuição do gás em Nova Lima e região é o nosso querido Careca Gás. É o gás mais rápido, mais eficiente, o mais limpo e o mais funcional, viu gente? Porque o Careca, Domingos, precisou de um gás, viu, Freitas? Liga, se você ligar para o celular dele, é ele que atende. E se ele puder, ele mesmo vai lá trocar o seu gás, liga para ver se está vazando, se está tudo em ordem. O gás é novinho, não tem aquele negócio de botijão velho, estragado. A equipe dele é também muito rápida e eficiente. É tudo de bom, o Careca Gás. Careca Gás, o mais rápido e eficiente gás de Nova Lima e região. Domingos Pessoa. A Petrobras produz, então, refina o petróleo para distribuir. E as outras? A Shell, a Ali, a Ipiranga, como é que funciona isso? Na época que criou a Petrobras, né, em 53, na verdade foram nacionalizadas as refinarias, ficaram duas refinarias que eram particulares, uma em Manguinhos, né, que me parece que não está nem refinando mais, e a Ipiranga lá no sul, no Rio Grande do Sul. Mas depois teve aí no governo Fernando Henrique a quebra do monopólio, né? A lei da quebra do monopólio, que abriu o mercado para qualquer empresa montar refinaria aqui no Brasil, mas ninguém montou, né? Até hoje ninguém montou. Então, na verdade, está aberto, né? Qualquer empresa, se a Aécio quiser vir concorrer com a Petrobras, se alguma empresa quiser concorrer, ela pode, a lei permite. Importante, né? Informação para quem está nos assistindo. A lei permite. Que existe essa brecha. Existe a Petrobras não tem um monopólio. Não tem um monopólio. Se qualquer outra empresa quiser fazer concorrência, pode fazer. Pode abrir, pode montar a refinaria, o que quiser. Agora, então, quer dizer, todos os derivados hoje, né? A Petrobras, ela produz derivados, produz gasolina, diesel, né?
exporta alguma coisa, importa alguma coisa também, porque às vezes você não tem todo aquele produto aqui, né? Às vezes precisa mais de diesel. Nós temos um problema no Brasil, né? Que é, nós produzimos muitos grãos, né? Do centro-oeste, né? Ok. E aquilo ali precisa muito de diesel, para aquele maquinário todo funcionar. E o diesel tem que chegar lá chegar barato também, né? E é longe, né? Então nós temos esse compromisso, a Petrobras tem esse compromisso também de abastecer o mercado. Agora, as distribuidoras, né, os postos de gasolina, a gente lembra aqui na década de 80, né, existiam 7 bandeiras. Né? Era chamada 7 Irmãs, né? Aqui no Brasil. Atlântico, Ipiranga, Texaco, Shell, Esso, Petrobras, exato. E isso foi, acho que no governo Collor que foi aberto esse mercado, né? Então hoje tem das 7, né? Existe hoje mais de 500, é um negócio, é um número assim monstruoso, né? de distribuidor. Antes a gente tinha mais controle, né? Porque eram poucas empresas, né? Tinha mais controle da qualidade, né? Porque tinha o tal da bandeira, né? E um caminhão da Ipiranga não levava gasolina para um posto Shell. Uma outra bandeira. Né? Hoje pode levar. Hoje esse mercado ele mudou. Mas quer dizer que toda gasolina, a maior parte, né, vamos falar assim, sai da Petrobras, das refinarias da Petrobras. Né? Se tiver alguma coisa, algum importador, né, que está fazendo alguma importação e distribui essa gasolina. E também hoje tem os formuladores, né, de gasolina, que é uma gasolina que não é de refinaria. Há um tempo atrás até falava que era gasolina adulterada, né? Mas a ANP, ela liberou, não sei quanto tempo para cá, a Agência Nacional do Petróleo, que você pode formular gasolina. Você pode misturar uma série de produtos químicos e você vai chegar num negócio parecido com uma gasolina. Deveria ser até mais barato, né? Às vezes não é. E você não sabe também a origem, né? Mas é legal e pode ser feito, né? Mas não tem um controle, né, de qualidade. Tem um controle deles, realmente, eu não sei como, não posso falar, mas é uma gasolina formulada, tá? E alguns postos vendem, entendeu? E rende menos também, né? Essa gasolina ela rende menos, pode criar algum ressecamento, né, internamente. Então. Hoje é muito importante se abastecer num posto confiável, com bandeira. Né? Se possível. Eu estava vindo do Rio aí recente, tinha gasolina a R$3,90 num lugar lá, mas não tinha uma marca, sabe? Eu falei assim, vou estragar meu carro aqui. Por pouca coisa. Eu preferi colocar lá no posto Shell, ou Petrobras, ou Ipiranga, né? Eu acho que é uma recomendação boa, mas não é ilegal, tá? Hoje foi feita essa... Então, é importante, mais uma vez, frisar... Perguntar se a gasolina é formulada, entendeu? Formulada, Mas eu acho que o detalhe bacana que vocês estão informando, e é importante para o público nosso saber, que a Petrobras não tem um monopólio da gasolina, do combustível no Brasil. Quer dizer, é um mercado que está aberto. Né? Não existe outros porque não se interessaram em fazer. Ô Freitas, nós falamos aí da Petrobras, aí do início, antes da sua inauguração em 53, mas essa empresa que virou essa potência mundial, né, que é a Petrobras. E o momento atual? Como é que está a Petrobras atualmente? Quais são os objetivos, os anseios dela? Continuar crescendo? Falar um pouco do pré-sal também, Domingos? Vamos falar um pouco aí do momento da Petrobras. A Petrobras, como é uma das maiores empresas da América Latina, com certeza a maior empresa do Brasil, né, passa por alguns problemas. Tivemos alguns problemas aí, né? Mas aí acho que a empresa vem se recuperando aí, né? A gente está no momento, hoje, o momento atual mais difícil para a gente, né? Que trabalhou nessa empresa. Eu trabalhei 37 anos, Domingos aí 34, né? Falei no início aqui, né? Entrei na empresa, quando saí do Exército, saí como gerente de manutenção da empresa, aí falei assim, a gente está querendo vender, não sei para onde que isso vai, né? Não sei para onde que isso vai. A empresa passou por essa fase mais difícil e se endividou no mercado, né? Mas fez alguns investimentos aí meio ruins, né? Mas é uma empresa que tem se recuperado, né? Vê que o valor de face da empresa, a gente falou aqui, né? Quando
O Domingos estava dizendo a respeito de ações, né? Lá atrás, valia muito pouco. Hoje a empresa que fatura 350 bilhões, né? Né? Então passa por uma dificuldade, mas é uma empresa que vai sair disso, com certeza, né? É a maior empresa da América Latina, né? É uma empresa tem o muito respeito forte, né? de quem conhece a história, né? da empresa, né? Com certeza. E eu acho que vai sair dessa. Já teve pior, já teve pior. Com certeza, né? As informações que a gente tem é que a empresa continua muito sólida, mundialmente falando ainda, e apesar de todos os percalços aí dos últimos anos, que foram nada mais do que políticos, né? E não especificamente da empresa. A empresa é muito organizada, mas a empresa está firme e forte aí. É isso, Domingos? O pré-sal. O que é o pré-sal? Como é que é essa história de todo mundo? O Lula falava muito pré-sal, pré-sal. O que é o pré-sal? Olha, eu vou Explica ficar até muito aí. confortável para falar sobre isso, que eu já trabalhei em alto mar, né? Em montagem de plataforma, né? E, Zé Raimundo, quando eu estava lá trabalhando na Bacia de Campos, eu participei das primeiras montagens, das primeiras plataformas que o Brasil montou, que a Petrobras montou. Foram 7 plataformas na Bacia de Campos. Antigamente a gente produzia lá com aqueles navios, né? PP Moraes, punha um navio lá e ligavam os poços no navio, o navio enchia, passava para outro. Aí a Petrobras montou 7 plataformas, né? Contratou empresas internacionais e nós fiscalizávamos essas empresas internacionais, entendeu? Né? Tudo sob controle da Petrobras, né? Com os técnicos, os engenheiros e tal. Um poço de petróleo, né? Quando você fura, né? Nós tínhamos muitos poços em terras, tinha poucos poços no mar. No mar. E lá em 83, por aí, quando eu participei da montagem de uma plataforma que era Cherne. Todas as plataformas têm nome de peixe, tá? Cherne, Namorado, Pargo. Os campos de petróleo também tem nome de ostra, Lula. Eles falam que Lula é homenagem a Lula, não é. Não é. É o nome. É Lula. Lula. Animal. Animal, tem. Tudo que é peixe que você conhece tem lá Eu acho que vai uma dica que eu aprendi com o Domingos, hein? Se você não conhece peixe e quer saber se o peixe é bom, lembra do nome de uma plataforma da Petrobras. Se o peixe tiver o mesmo nome, o peixe é bom. Pode subir. Voltando, né? Voltando, pra você ver o que é o pré-sal. Voltando lá em 80, né? Voltando lá em 80, quase 40 anos. Atrás. Quase 40 anos atrás, né? 39 anos atrás. 39 anos atrás. Quando a gente furou o primeiro poço lá na Bacia de Campos, uma lâmina d'água que na época para nós era uma lâmina d'água altíssima, né? Que era 120 metros de lâmina d'água. A plataforma, inclusive, ela tinha uma jaqueta que era fixada lá no fundo do mar, né? Hoje é de sistema flutuante, que são 1.000 metros de lâmina d'água, 2.000, entendeu? Mas quando furou o primeiro poço, e esse resultado saiu na noite, na hora que mediu, né? Eu fiquei ansioso, eu tinha meus 20 e poucos anos, 27 anos. Eu fiquei ansioso lá para saber qual que era a produção, porque eu via sempre falar poços gigantes em terra que dava 1.000 barris. 1.000 barris significa que você precisa de 150 poços desse para abastecer a Regap, tá? Ok. Aí deu 3.000 barris, um poço. Isso balançou o mercado, as ações da Petrobras subiu no outro dia. Um poço do pré-sal, né, qualquer desses campos aí, ou Roncador, ou Lula, na verdade o campo de Lula é o que dá mais produção no Brasil. Um poço hoje no pré-sal, sabe quantos barris dá por dia? Não faço ideia. Não faço ideia. Ó, esse que eu falei que era 3.000, era o top de linha. Top de linha. 30.000 barris, um poço no pré-sal. 5 poços desse abastece a Regap, que abastece Minas Gerais. 3 poços, 3 furos que fizeram no pré-sal. Né? Agora é muito caro, né? Porque o pré-sal é uma lâmina d'água muito grande e o petróleo está muito fundo, né? Está abaixo da camada de sal, né? Para buscar ele, por isso que chama pré-sal. Está muito baixo. A camada de sal. Mas hoje, do petróleo que a Petrobras, o Brasil produz, o Brasil está produzindo 3 milhões de barris por dia. 3 milhões. Muito mais que alguns países da OPEP. Né? É isso que eu ia perguntar. O Brasil é um grande produtor de petróleo hoje, Fred? É um grande. Não está lá na ponta, né? Igual a Venezuela, que tem muito petróleo, né? E esse negócio de produzir petróleo é interessante, né? Você pode ter a reserva de óleo, mas ela tem que ser provada. Fala assim, eu tenho petróleo. Alguém já foi lá, furou e fez os testes? Bom,
furou e fez os testes. E aí, consegue tirar isso? É a dificuldade que o Domingos está falando. Aí, a Petrobras, né, ela está na frente, na liderança desse processo, ela sabe que tem óleo, lâmina d'água de até 5 quilômetros, e fura para baixo disso e consegue tirar o óleo do ponto de vista comercial. Então, aí é a competência da empresa. Hoje, só para o leigo entender, o Brasil é um tão grande produtor de petróleo como os países da OPEP. Mais ou menos países da OPEP. Alguns países. Bacana. Deve estar hoje aí 14º? 14º. E a reserva, né? Uma coisa é produção, outra é reserva, né? Tem países que têm uma reserva muito grande, mas não tem uma produção muito grande ainda. Né? Mas o Brasil tem, hoje, a produção de óleo, de petróleo do pré-sal, é quase que 50% já, entendeu? Dos 3 milhões de barris, acho que 1,5 milhão já é do pré-sal. Podemos dizer, Freitas pode responder, Domingos também, podemos dizer que o Brasil é meio que precursor nessa coisa do pré-sal. Tranquilo. Foi ele que a tecnologia desenvolvida aqui pela Petrobras. E ganhou vários prêmios. Pode ser uma honraria para nós brasileiros. É isso aí. Ganhou vários prêmios. A gente está falando em produção de petróleo, né? Tem um outro negócio interessante. O Brasil, às vezes, está nessa, né? Nossa produção agora, acho que encostou na meta, né? Faltou um pouquinho para bater essa meta. A ANP ela vai dando as metas lá, né? Quanto é que você tem que aumentar. Mas o petróleo, quem tem petróleo, o petróleo ele acaba, né? Um poço tem data para começar a produzir e mais ou menos a data que vai acabar. Isso. Ou se não vai acabar, o custo de produção começa a aumentar muito, né? Porque a surgência vai diminuindo, aí o cara tem que colocar mais dinheiro, né? E o Brasil ele consegue aumentar essas reservas prováveis. Então tem muito país, o cara pode até ter mais reserva, mas ele tem dificuldade de descobrir novas reservas. E a gente tem essa facilidade, a gente sabe que tem e consegue descobrir e aumentando essas reservas prováveis. E um detalhe interessante, né, que o Brasil ele tem uma produção que atende a sua demanda, né? Porque você pega os Estados Unidos, produz muito mais petróleo que a gente, mas só que ele gasta 4 vezes mais. Então, mesmo com a produção, nós falamos que a gente gasta no Brasil em torno de 2.400.000, 2.500.000 por dia, né, de petróleo. Os Estados Unidos gasta 20 milhões por dia, 20 vezes, 10 vezes mais que a gente. Uma indústria bem mais forte. E um povo mais rico, né? Porque quanto mais rico, mais consumo tem, né? E joga papel fora, joga produto fora, tudo aquilo levou petróleo para ser produzido, né? E saco plástico, essas coisas, tudo que vai jogando fora. Então, o nível de vida é muito alto, o consumo de petróleo é alto. Né? Então, os Estados Unidos depende de petróleo dos outros países, entendeu? Por isso que, além do dele, por isso que eles têm que manter essa reserva técnica. E outra coisa, né? Assim, eles tomam conta muito do Oriente Médio, né? Porque se esse país resolver fazer um problema qualquer lá, eles ficam. Já pensou? De um dia para o outro o americano não tem petróleo, né? Complicado. Então eles mantêm esse cuidado, esse controle no mundo, né? Muito bem. Falando em controle, Freitas, Domingos. Aos domingos, Dominguinhos, falando aos domingos, ao invés de você lá pedir para Dona Solange preparar o café e a esposa lá, a Dona Rosângela, deixa elas levantarem um pouco mais tarde, curtir a cama no domingo, e vocês vão trazer elas aqui para a Padaria Centauro, para a loja aqui da Lauro Magalhães Santeiro, nos Cristais. Tem um café colonial, Freitas, da melhor qualidade, com frutas variadas, sucos diversos, pães à vontade, qualquer tipo de pão que você queira, queijos, presuntos, os frios em geral, né? E outras iguarias como bolos, como confeitarias, um café sensacional. Você trazer a família, viu, Domingos? Eu que moro em Belo Horizonte, que horas começa a servir esse café? A partir de 7h30 da manhã, a turma já está lá, a mesa já está arrumada. 7h30, 8 horas você pode chegar, pode tomar seu café até as 10, 10h30, o café está prontinho lá para você tomar, aquele cafezão gostoso, sensacional, viu? Vamos lá, sim. Então, é a dica aí. Lá. Padaria Centauro é tudo de bom. Padaria Centauro, uma fantástica viagem ao mundo dos sabores. E daqui a pouco tem o último bloco do Conexão Leão.
caminhão do Bota Fora do Aedes está passando pelo seu bairro. Vamos botar o Aedes fora de Nova Lima. Que outro dia mesmo eu cheguei em casa, tinha um papelzinho na porta da prefeitura falando bota fora. E cheguei aqui no salão e comentei com o pessoal. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, aí eu me alegrei. Lá em casa mesmo tinha muitas coisas, né? E eu tava sem o que fazer, como é que eu ia fazer? Então eu joguei sofá velho, joguei pus lá na rua lá e o pessoal fez uma limpeza maravilhosa. É um trabalho fantástico, tem que ser feito constantemente mesmo. O Bota Fora é todo dia. A pessoa saber respeitar, ter educação para a nossa cidade. A prefeitura fazendo e a gente ajudando, né? Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Apoio TV Banqueta. Último bloco do Conexão Leão, essa semana falando sobre a Petrobras. Estamos aqui com dois consultores técnicos experientes com uma vivência esplêndida nesse assunto e estão dando uma aula aqui para nós, leigos, para saber o que a Petrobras faz, o que ela vende, o que ela produz. E uma das coisas que ela produz, né, Freitas, é o gás. E o gás de cozinha, que é o nosso dia a dia aí, da nossa dona de casa, das nossas mães, das nossas esposas e da gente mesmo, que gosta de um fogão de cozinhar, né, Domingos? Então a gente, quando precisar de um gás, a gente tem o Careca Gás, que é o gás mais rápido e eficiente de Nova Lima e região. Careca Gás tem 3 telefones, está aí na sua tela, telefone fixo, telefone 0800 e também o celular. Careca Gás, o gás mais rápido e eficiente de Nova Lima e região. Agora eu vou apertar os homens aqui. Eu quero saber o seguinte, não eu, tá, todo mundo está assistindo. Por que no Brasil a gasolina é tão cara, Dominguinho? O que acontece? A Petrobras não tem culpa. Explica pra gente isso aí, você e o Freitas. Vamos falar, eu falo da gasolina e você fala do gás, já que o Careca é gás, mostrar por que é que chega o gás, né? Okay. E a gente concorda que queria que fosse mais barato e poderia ser, né? É porque, na verdade, né, nós temos o custo de refino, né? Você tem que pagar o petróleo, né? Você tem que pagar manutenção, pessoal e tal. Então, a composição do preço final, né, da gasolina, vamos falar sobre a gasolina. 33% desse preço, em torno de 30%, 33% do preço, vamos falar em R$5 o litro de gasolina, né, para ficar mais fácil. Então a Petrobras vende essa gasolina por 30%. Então ela vende a gasolina por R$1,50, para ficar mais fácil. É bom lembrar que ela tem que construir refinaria, comprar petróleo, pagar empregado, produto químico, energia elétrica e vende por esse preço. E ainda assim ela vende hoje seria R$1,50. R$1,50, seria R$1,50. Okay. Que é um dos preços menores do mundo. Eu te mostrei, pelos gráficos que vocês mostraram. Né? É o preço dos Estados Unidos, de custo de produção, porque a tecnologia é mundial, entendeu? Commodity, né? Mundial. Nosso preço é até mais barato, porque nós ganhamos menos que americano, né, Freire? Ganhavam, né? Menos que americano. Ganhamos aí. Ganhamos. Então, R$1,50. Aí, aqui em Minas, por exemplo, tem mais 30% de ICMS. Então, vamos falar que seria 33%, né, um negócio assim. Já vai mais R$1,50, R$1,60. Depois tem os impostos federais, que é PIS, COFINS, CID e a CID, né? Isso. E a CID. São 3 impostos federais que é na faixa de uns 15%. 15%. Aí já vai mais 75 centavos, né? E ainda tem, como a gente tem que pagar o álcool também, né? Que a Petrobras não produz álcool, né? Então ela tem um custo lá de 12% mais ou menos, que é para pagar o anidro, né?
que vai melhorar a octanagem da gasolina. E tem que pôr, né? Que melhora as condições ambientais também. E o resto, né? Tem uma outra parte de 12%, que é a distribuição, né? Para pagar as distribuidoras e os postos de gasolina. Que ganham relativamente pouco pelo trabalho que fazem, né? Mas então, gasolina, por exemplo, tem que... O grande impactante, né, nesses preços aí são os impostos. São os impostos. Estadual, né, e federal. Né? Então, resumindo, para o nosso telespectador, Dominguinho, saber, e Freitas também, o povo, nós brasileiros, pagamos a gasolina caro por culpa dos impostos que o governo cobra. Exatamente. É isso aí. Perfeito. Esse ICMS que o Domingos falou, ele é o ICMS da ponta, junta tudo isso e o governo estadual coloca 30% em cima da formação de todo esse preço. Então é um 30% que é muito mais de 30% no preço total da gasolina. Inclusive, mesmo a gasolina sendo cara no Brasil inteiro, né, Domingos? Mas em Minas ela é a mais cara, talvez, do país. Eu acho que é a segunda mais cara. Se não a mais cara, uma das mais caras. Exatamente. Porque você atravessa daqui para o estado de São Paulo, você paga a gasolina bem mais barata do que a nossa. Então é uma questão governamental, política, vamos dizer assim, né? Muito bem, é um assunto complexo esse, né, complexo, E você vê que você vai falar assim, como também o Estado tem que... Como que vai fazer também, né? Porque é muita coisa para pagar, o Estado está endividado também, mas nós que estamos pagando, né? Tem que se organizar. Tem que se organizar para tentar... Nós não podemos pagar a vida inteira. Não podemos pagar a vida inteira, exatamente. Freitas, o que mais que nós podemos acrescentar sobre Petrobras? O que mais que faltou aqui? Tem, obviamente, muitas coisas que nós não conseguimos falar, mas o que você gostaria de acrescentar sobre a Petrobras, sobre o histórico da Petrobras, sobre o futuro dela aí, para nós? Eu diria que a Petrobras é uma empresa que alavanca o desenvolvimento do país, né? Responsável pela criação de emprego. O Domingos falou aí, né? Você imagina uma refinaria. Para essa refinaria produzir esses derivados, ela compra uma infinidade de coisas desse mercado, né? Estou falando de refinaria, mas tem na parte da exploração, né, da produção, né? Então, ela fomenta a economia regional, estadual e até federal. Né? Então, ela é responsável e por pesquisa também, né? Muita pesquisa. A Petrobras tem um centro de pesquisa, o CEMPES, respeitado no mundo inteiro, né? Então, é geradora de emprego. Eu diria assim, a gente falou, olha, se Petrobras começou a construir várias refinarias aí, tem algumas que começou, outras estão no meio do caminho. Cada refinaria dessa operando é muito emprego que vem e depois da manutenção de muito emprego em função daquilo que ela precisa para ela produzir esse derivado. Sem dúvida nenhuma, né? Porque a gente trabalhou lá mais de 30 anos, não. É uma empresa que fomenta a tecnologia, que ajuda a economia e que ajudou e que ajuda o país a crescer. Com certeza. E essa política de preço, a gente vê hoje, né? O pessoal, toda vez que tem um aumento, o pessoal mira na Petrobras. Às vezes, tá certo, é isso mesmo, né? Tem que ouvir a voz do povo. Mas a formação de preço dos derivados, né? O Domingos falou de gasolina. Claro que a gente tem do GLP, do gás, né? Tem do diesel. Às vezes essa formação não é muito certinha. No gás, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? Na gasolina, a Petrobras produz a gasolina, acabadinha, entrega para a distribuidora. Ela tem um trabalho lá que é receber essa gasolina, colocar o álcool e entregar. Isso no gás não é bem assim, não. No gás ela recebe o gás, mas ela tem que pegar o botijão que a dona de casa entrega, inspecionar esse botijão, carregar o botijão de novo e distribuir. Então a logística é diferente. Então esses percentuais eles podem variar. Mas a grande parte do preço dos derivados ela está nos impostos e não na produção. A Petrobras consegue realizar hoje preços mais baixos que o preço internacional, mesmo sabendo que combustível, gasolina, GLP é um commodity. Mas a gente consegue realizar preços menores. O que significa que a empresa é eficiente. Com certeza. Por tudo que nós falamos aqui e muito eficiente. Domingos, o que você, nesse final, gostaria de acrescentar, o que escapou aqui, o que nós não falamos? Olha só, eu acho que a gente conversou dentro do tempo que a gente tinha, né? Igual você falou, é um assunto que dá para fazer. Longo, né? Longo, né?
Mas eu acho que eu queria deixar assim como um resumo, que a importância que é a indústria petrolífera, como outras, né, indústrias de fabricação de automóveis, né, que tem uma cadeia produtiva muito grande no fornecedor, as siderurgias, né? Com certeza. Eu acho que o país tem que estar com isso na mão, porque com isso na mão ele compra as coisas no Brasil. Não adianta quando você começar a comprar coisas fora, né? Fora do país. Trazer tecnologia. Tecnologia é bom trazer, mas trazer produto pronto de fora não é bom para o país, porque você está gerando emprego lá fora. Com certeza. E tem um livro que chama Batalha do Petróleo, né? Que fala, antes da criação da Petrobras, só para me voltar nesse assunto, o que é um país que não tem as suas refinarias instaladas dentro com o capital nacional, né? Em 1946, antes da criação da Petrobras, tal, o pessoal já falava no jornal, eu estava lendo nesse livro, tinha um jornal lá falando que, olha, alertando o governo, né, um jornal, um semanário, igual esse semanário que você escreve, semanário, um pequeno jornal, né? Não era o jornal das elites, né? As elites, na verdade, naquela época, não queriam Petrobras, você sabe disso. O povo que quis que instalasse a Petrobras. As elites queriam a Standard Oil, a Esso, né, vir para o Brasil. E esse jornalzinho falava assim, gente, cuidado, que chamava os trusts, né? Essas grandes empresas de petróleo, que naquela época uma Standard Oil tinha um capital que era 50 vezes o produto interno bruto brasileiro. Você imaginou o dinheiro que eles tinham? Violento. Eles compraram a Venezuela toda, né? Então falavam naquela época, falavam assim, cuidado que não ter petróleo não quer dizer riqueza, não. Os caras falavam, se você não produzir os derivados no país, não é riqueza. Por quê? Se você começa, naquela época, em 1946, o jornalzinho falava assim, os Estados Unidos está enriquecendo cada vez mais com o petróleo da Venezuela. Em 46, não é coisa da agora não, eu te mostro o livro depois. Os britânicos estão enriquecendo com o petróleo da Indonésia, né? E os holandeses enriquecendo com o petróleo do Iraque, isso em 1946, e fala assim, e são os povos mais pobres do mundo, né? Você vê que então, quer dizer, por quê? Quando um país produz muito petróleo e exporta, o governo fica com muito dinheiro e começa a comprar coisa lá fora, entendeu? E aí ele não desenvolve a indústria nacional, né? Porque é perigoso, porque nem toda nação que produz muito petróleo é rica, pelo contrário. O que né? é bacana é Venezuela, você disse. É uma das maiores reservas do mundo e o povo está daquele jeito lá. Então é importante, igual aqui, que foi construído, então a gente tem que agradecer de novo ao Getúlio Vargas, que criou a Petrobras, porque na Venezuela não teve a Petrobras. O americano tomou conta dela a vida inteira, até que teve a revolução agora lá, do Hugo Chávez e tal, mas que ficou complicado também, né? Mas no Brasil nós tivemos essa vantagem de ter um nacionalista, né, que era o Getúlio, e por trás dele o general também, que era o Horta Barbosa, né, que tinha uma cabeça muito boa, e industrializou o país, né, de 1940, 45 para cá, né? E depois também montou a Mannesmann, foi dois caras bons, né, para montar a Mannesmann, né? Fábrica de tubos, né? Era o Getúlio Vargas era o presidente e o nosso governador era Juscelino, né? Juscelino Kubitschek. Época boa, né? Época boa. Época boa. Que tinham homens estadistas, tinham estadistas que gostavam de fazer e de trabalhar. Muito bem, o papo está muito bom, muito agradável, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Ô Freitas, olhando para aquela câmera, a sua mensagem, o abraço para quem você quiser e a sua despedida para o telespectador da TV Banqueta. Primeiro eu queria agradecer aqui pelo convite da TV Banqueta, né? Interessante, né? E a gente acaba conhecendo outras coisas, como a padaria Centauro aqui, né? Que eu vim tomar o café. Mas eu queria agradecer, né? E dizer que eu não sou de Nova Lima, mas há mais tempo vim aqui, né, no Carnaval de Nova Lima, né? E é uma cidade bacana, um povo acolhedor. Quero deixar aqui os meus agradecimentos, né? TV Banqueta e ao pessoal de Nova Lima. Muito obrigado. Obrigado você, Freitas, pela sua disponibilidade, por atender o nosso convite e por dar toda essa explanação sobre essa empresa maravilhosa que é a Petrobras. Domingos,
pessoa, nosso querido Dominguinhos. O espaço é seu para mandar o seu abraço, sua despedida e o seu recado, sua mensagem para quem está nos assistindo. Isso aí, Zé, eu agradeço, né, o seu convite, né? Zé é um parceiro já antigo e a gente, né, tem sempre conversado de vários assuntos, né? Sobre futebol, carnaval, o Zé participa de tudo aí, então muito agradecer pelo convite, Zé. Agradecer também à TV Banqueta, né? E colocar à disposição, né? Que assim quiserem fazer mais alguma coisa, algum programa, alguma coisa, a gente estaria à disposição e mostrar que a gente tem sempre que acreditar no país, né? Por mais difícil que esteja, né? Eu acho que a gente tem que acreditar no país e nas empresas brasileiras, né? Sobretudo nas empresas brasileiras, porque elas que geram, né, o emprego, né? Elas que geram o desenvolvimento, né? Então, sempre dá valor. Eu sou um nacionalista, né? Então eu sempre dou valor às coisas do país. Nossas, brasileiras. Muito obrigado. Obrigado você, Domingos, também, pela disponibilidade, por estar aí sacrificando um pouco da sua tarde de lazer, do seu dia de lazer, para poder bater esse papo gostoso com a gente. Falou aqui nosso querido Freitas, Dominguinhos. Obrigado, Padaria Centauro, Careca Gás. E a semana que vem tem mais Conexão Leão, se Deus quiser. Até a próxima.